Fala galera, um grande mistério está para ser revelado, mas com isso existem consequências, pois essa é a terceira parte da série From. E eu sou o F, o esquisito das facadas, então vamos recapitular. No último episódio, Sarah, que é uma jovem bem esquisita, recebeu uma mensagem para acabar com o jovem Ethan, mas por não obedecer, ela começou a se tremer no chão e ninguém entendeu nada. E nisso, ela é levada para o hospital da cidade, mas aquilo foi apenas um incidente e por não ter tecnologia no local não tinha como fazer mais exames. E Boyd fica na frente do lugar para o seu irmão não ficar nervoso e deixá-la descansar. Mas sabemos que essa Sarah não é flor que se cheire, pois enquanto todos pensam que ela é vítima, seu irmão sabe de tudo o que ela fez. E em casa, Jimmy reúne a família para tentarem desvendar esse mistério, e eles começam a escrever todas suas dúvidas na parede. Sarah acorda depois de algumas horas e começa a andar pelo hospital. Já avisei que vai dar merda isso. E ela abre uma gaveta com vários bisturis e começa a olhar apaixonada porque algum pescoço ia cantar. Mas Chris aparece na hora e pergunta se ela estava bem e ela diz que estava olhando o lugar. E Chris acredita e as duas começam a conversar sobre a vida. Mas a todo tempo Chris está tensa, pois está à noite e ela não sabe como as criaturas conseguiram entrar no lugar se tudo estava fechado. E para quem até agora não entendeu como tudo funciona e como as pessoas conseguem se alimentar nesse lugar durante muito tempo, basicamente de madrugada aparecem alguns animais como porcos, galinhas e cabras, o que prova que tem algo muito de errado no lugar, como se eles estivessem em um jogo, mas ninguém consegue perceber porque já se acostumaram a viver assim. E para piorar, Sarah começa a perguntar se Chris aceitaria fazer um mal muito grande se fosse para salvar todos que estivessem na cidade e todos irem para casa. E ela começa a ficar assustada, mas Sarah diz que era apenas uma hipótese e ela acredita. Ela diz que se fosse o caso, faria, pois havia uma pessoa esperando ela do lado de fora, porque ela tinha uma noiva. Então descobrimos que antes dela ser médica, ela era DJ. E na casa do Jimmy, eles passaram a noite fazendo perguntas e escrevendo na parede. Mas Tabitha está com medo de fazer a pergunta mais difícil, porque eles não sabem se realmente estão vivos. E aparentemente o casamento deles está sendo salvo, então caso queira evitar um divórcio, joga o casal para sobreviver em um lugar perigoso, que tudo vai dar certo. E deixa o like aí porque não vou nem cobrar a consulta. Enquanto isso, Julie está na casa comunitária e ela está triste pensando nas pessoas que devem estar procurando por ela. E Fátima diz que todos que chegam nessa cidade, uma hora fazem essa lista. E para ela não ficar com isso na cabeça, diz que tinha uma surpresa para ela esquecer. E a leva até um laguinho que eles construíram para se esquecer de tudo. E ali tudo parecia como uma vida normal. E esse pessoal da casa comunitária quer viver como se nada estivesse acontecendo, porque para eles é mais importante o agora do que o futuro, e sabemos como esses jovens terminam. Jade, no último episódio, pegou um rádio que se conectava sozinho certas horas do dia, e andando pela cidade ele se encontra com Trude, que ficou olhando com maldade para ele, e ela diz que se ele tivesse escolhido a casa comunitária, estaria brincando de elevador com ele agora. Pica que sobe, pica que desce. E ele fica assustado e continua andando pelo lugar até que encontra um bar. E ele fica bolado porque ao invés de tentarem sair da cidade, eles estão bebendo para esquecer tudo. E o dono do bar oferece uma bebida especial e eles produziam vodka de batata. Sabemos que as pessoas quando estão bêbadas produzem as melhores ideias. E Jade diz que precisavam voltar para casa porque ele acabou de vender sua empresa que criou um algoritmo que valeria bilhões e não podia perder tudo. E o dono do bar diz que aquilo é como se fosse o gato de Schroeder, pois nesse lugar eles podem estar vivos ou mortos, então eles precisavam criar algo para se comunicar com quem estava fora da caixa. Ethan está em casa de boa quando Sarah aparece querendo brincar, e por ela ser uma jovem muito legal, ninguém desconfia de nada. E Tabitha deixa os dois brincando, e impressionantemente naquele lugar, tudo acontecia de forma rápida, porque ele teve a perna perfurada, mas já estava ficando boa em questão de poucos dias. E Sarah começa a dizer que queria mostrar um lugar especial onde os animais ficavam, e Ethan fica todo feliz por estar fazendo amizades. O problema é que ao mesmo tempo, Boyd pede uma licença para conversar com sua esposa e havia um túmulo no meio da floresta porque ela já havia dado uma falecida de leve.
Nathan vai até o padre para conversar, porque ele estava se sentindo muito mal por saber o que estava acontecendo, e ele diz que precisava se confessar, mas não poderiam fazer nada com Sarah, e ele diz que estava tudo bem. O problema é que quando ele conta o que aconteceu no hospital e fala sobre as vozes que ela estava escutando, o padre fica assustado e corre para a cidade, porque sabe que ela pode fazer algo pior. E na fazenda, Sarah diz que mostraria onde os moradores se escondiam antes de terem os talismãs, mas na verdade aquilo era golpe, porque ela prende Tabitha dentro e agora não teria ninguém para impedir de transformar o Mequetrefe em boneco. Ethan é inocente e acha que ela queria apenas brincar, mas ela estava com um bisturi na mão porque faria tudo para voltar para casa. Mas por sorte, Nathan aparece na hora, mas pro azar dele, ele leva no pescoço para ficar esperto e acaba falecendo. E quando todos da cidade escutam o que estava acontecendo, Sarah aproveita para correr porque com certeza ela seria colocada na caixa. E Jimmy pergunta o que vão fazer com ela, mas Boyd diz que ela conseguiu fugir para a floresta, mas não conseguiria sobreviver uma noite no local, então tudo seria resolvido. Mas depois de tudo que aconteceu, Jimmy não consegue mais confiar em ninguém. Boyd vai conversar com Chris para saber como ela estava se sentindo, e ela diz que Sarah comentou coisas estranhas sobre levar o pessoal para casa, mas não desconfiou de nada. E do nada o rádio que sempre toca começa a tocar, e Boyd diz que é no sinal porque ele quer tentar algo novo para ajudar o pessoal, e ele havia pedido um sinal à sua esposa falecida. E galera, essa foi a primeira parte, e será que o xerife Canela Fina vai descobrir algo de novo no parquinho? Então deixa o like e se inscreve, porque essa série está ficando cada vez mais intrigante. Agora vamos continuar. A cidade está em luto com o que aconteceu, e todos estão tentando viver suas vidas normalmente, mas não estava fácil, e Jade está tentando pegar cabos para montar uma rede de comunicação, e enquanto isso o padre está na capela fazendo um sermão, e é impressionante como apenas figurantes gostam de ir para a igreja, e sabemos que em filmes e séries, quando o figurante não tem nome, quer dizer que o falecimento é certo. Tabitha aparece e entrega os manuscritos da Bíblia, pois naquele lugar não possuía nenhuma cópia, e ele precisou escrever à mão de acordo com sua memória. E ela pergunta se um dia eles vão sair dali, e para parecer sábio, ele diz que talvez estejam no purgatório, mas independente disso, eles precisavam viver para ter algo melhor. E Tabitha consegue sair mais confusa ainda do que quando entrou. E aqui vem nosso primeiro plot twist do episódio, pois o padre disse a todos que Sarah conseguiu fugir pela floresta e provavelmente virou boneco, mas quando ele desce no porão da igreja, ela estava presa, então a chance dele estar ficando maluco é muito grande. Boyd está enterrando o corpo do Nathan, e Kenny pergunta o que ele vai fazer com tudo o que está acontecendo, e Boyd diz que não sabia que o talismã funcionava em carros, então aquilo era um sinal que eles deveriam tentar alguma coisa, e ele quer sair de noite para testar e descobrir o que está acontecendo, e Kenny fica bolado porque ele já perdeu muitas pessoas nesse lugar. Jim está ajudando Jade a construir um rádio para se comunicar com o pessoal de fora. O problema é que eles tentam pegar os fios da casa, mas percebem que toda a casa era ligada por uma energia, mas não haviam fios dentro dos cabos, o que torna aquele lugar mais misterioso ainda, porque algo sobrenatural estava acontecendo. Então eles precisam pegar os fios dos carros que chegaram na cidade, e Jade está animado para construir aquele rádio. O problema é que ele é muito arrogante e ao mesmo tempo que tenta ser legal, ele consegue humilhar as pessoas, porque ele diz que Jim é apenas um engenheiro e para instalar a antena ele só o chamou porque tinha tontura e não conseguiria subir na árvore. Tabitha está em casa pensando no que fazer, e começa a arrumar as coisas dos antigos moradores e leva até a lanchonete da cidade, mas Ethan fica com medo de Sarah aparecer porque ele não entendeu porque do nada ela tentou falecer. E dentro do depósito, Tabitha encontra uma pulseira diferente com algumas pedras e leva porque pode ter alguma utilidade. E quando volta para casa, ela começa a quebrar as paredes para descobrir de onde a energia estava vindo. E Jim subiu na árvore e só precisava ligar o rádio, mas Jade começa a ter alucinação, como estivessem vários soldados falecidos no lugar, e ele começa a correr desesperado, achando que morreria, mas Jim aparece e diz que estava tudo bem, mas agora ele não estava mais aguentando aquilo e vai para a lanchonete para pensar um pouco, e começa a fazer um desenho que sempre aparecia para ele, e a mãe do Kenny, que não falava muito bem o idioma deles, pega o desenho porque ela já tinha visto em um caderno, e no depósito onde estavam os itens dos antigos moradores, um deles tinha um caderno
caderno com tudo escrito. Tudo parecia bem, mas o padre começa a interrogar Sarah e pergunta se ela sabe do que estava acontecendo, porque ele acha que eles estavam ali para escrever o próximo livro da Bíblia, e começa a perguntar o que as vozes estavam mandando, porque esse seria o mistério da vida. Então vemos que agora ele já estava perdendo a sanidade e ele obriga a Sarah a escrever tudo que eles falarem, e as vozes revelam que quando ele chegou na cidade, ele escondeu uma bolsa, e ele percebe que ela estava falando a verdade e sai correndo para saber se ainda estava no local. E desenterrando, havia uma garrafa de uísque, um chocolate e uma camisa cheio de melado. Então provavelmente ele fez muita besteira para chegar nesse lugar. Jim começa a testar o rádio e ele estava funcionando, mas não estava pegando sinal. Então ele vai para casa, mas chegando, Tabitha estava alucinada cavando no porão porque ela sente que tinha algo debaixo da casa que trazia energia. E ela diz que encontrou uma pulseira que era feita com o cadarço da bota do pai do Jim, que havia desaparecido há alguns anos. E ele acha que ela estava ficando louca e acha que nesse lugar tudo pode acontecer. E no final, Boyd vai falar com Kenny porque ele percebe que nesse momento ele só estava precisando de uma figura paterna, porque muitas coisas aconteceram de ruim, e os dois voltam a se dar bem, mas sabemos que quando a vida começa a melhorar, quer dizer que ela vai melhorar para pior, porque à noite, na casa comunitária, um cara vai no banheiro e uma criatura estava do lado de fora sorrindo para ele, e o cara fica apaixonado e ela pede para entrar para os dois conversarem. Então agora fica no ar o que vai acontecer, mas te garanto que no bom vai dar muito ruim. Então se curtiu, deixa aí nos comentários quantos figurantes vão falecer no próximo episódio. E quem acertar eu vou fixar, porque você é brabo mesmo. Agora vou nessa, fui! I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I